This call is now being recorded. Vamos lá, já estou acompanhando aqui também pelo chat. O pessoal está de férias ainda, Rafael, eu acho. Vamos começar hoje, né? Hoje a gente vai começar um novo conteúdo, que é escoamento interno viscoso incompressível, né? Nossa aula aí de 18 de janeiro. Dentro do nosso cronograma, gente, a gente já terminou a parte de análise dimensional e semelhança, certo? Hoje a gente entra, a Júlia voltou, Júlia estava preocupada, você saiu, eu estava conversando tanto que eu disse, Júlia achou que ia demorar ainda. E hoje a gente entra no nosso assunto, que é escoamento interno viscoso de fluido incompressível, né? Quando a gente vai falar toda a parte qualitativa e quantitativa do escoamento, onde a gente vai passar por computação de vazão, de pressão. Vamos seguir, vou fazer uma revisãozinha, porque eu vou mostrar para vocês na aula de hoje o que é que a gente vai trazer das outras unidades, que a gente vai precisar aqui nessa unidade. A gente vai passar por dimensionamento, falar, calcular e quantificar essa perda de carga, até chegar na parte da escolha da bomba. Né? Eu digo, eu gosto muito desse conteúdo, porque ele é um conteúdo muito palpável, né? Vocês vão conseguir entender, né, o que a gente está falando de fluido, de todas essas tensões, das velocidades, e um dimensionamento real. Então, todo momento, quando a água sai da estação de tratamento de água, chega na nossa casa, ela passa por estações elevatórias, dentro da estação de tratamento de esgoto também. Então, vocês vão ver que esse assunto, né, é um assunto mãe que vai ser desmembrado em muitas outras disciplinas, né, dentro da ciência, dentro da engenharia, seja hidráulica, hidrossanitária, drenagem, irrigação, em toda e qualquer área. E, para finalizar, a gente vai fechar o nosso conteúdo com escoamento externo. Acho que daqui a uma semana e meia, mais ou menos, a gente começa já esse nosso último conteúdo. Vou hoje passar uma pré-aula. Quem fez uma pré-aula não, outro valendo. Quem fez o valendo da aula passada termina hoje, tá, gente? De noite aí, 23h59. Falta terminar ainda, mas eu vou fazer hoje. Terminar, Natanel, terminar esse valendo. Né? Vou deixar ele aberto até as 23h59, então termine. Vocês viram que é do nosso conteúdo de análise dimensional e semelhança. E hoje eu vou passar outro valendo também, certo? Para esse valendo. Agora, esse valendo, como é um pré-valendo do nosso assunto, que a gente vai ver na quinta-feira, vai começar na quinta-feira, eu vou pedir. Ele é bem pouquinho, essas duas pré-aulas aqui, certo? É interessante que vocês leiam, não é obrigado para fazer o valendo, né? Vocês podem também usar outras fontes, mas é importante que vocês leiam essas duas pré-aulas, que é do nosso assunto de quinta e da semana que vem, para fazer o valendo. O valendo é bem simples, tem umas questões objetivas, tem umas questões discursivas também. Então, vou passar hoje, agora ele só vai ficar valendo até quinta-feira, certo, gente? Porque é um pré-valendo. Estou instigando aí, incentivando vocês. Eu posso deixar, não, vou precisar deixar só até quinta mesmo. E incentivando vocês a fazerem essa leitura bem breve, né? A abrirem, tentarem responder aquelas perguntas usando as fontes de preferência para poder responder esse outro valendo. Uma outra coisa também, eu preciso que vocês baixem lá no SIGA esse gráfico de Moodle para a nossa próxima aula, certo? Essa aula, a lista 2 também já está disponível, essa unidade a gente vai ter duas listas, que é a lista 1 de análise dimensional, essa lista 2 de escoamento interno viscoso, essa lista está bem bonitinha, feita aí com bem carinho para vocês, tem questões teóricas, olhem. Tem questões de cálculo, ela já está gabaritada para que no decorrer da resolução vocês já vão conferindo se a resposta encontrada, né, foi encontrada com êxito também, bastante questões. E mais para o final eu coloquei alguns exercícios com resolução, olha. Observe que ele já mostra o passo a passo da resolução, bem bonitinho, tem 3 questões assim. Então, vão lá, façam, valorizem, se esforcem. O objetivo aqui de tudo isso que a gente faz é incentivar e não acumulem, gente. No nosso último conteúdo, eu não tenho uma lista, até porque, como é nosso último, se eu fosse passar uma lista, eu deixo só os exercícios que a gente faz em sala e os exercícios, os outros, já estão embutidos no slide.
certo? Então, essa nossa lista 2 é a última lista da unidade, já está lá disponível para vocês, não deixem para a última aula. Mas também, José, não pode faltar outra aula para fazer essa lista, nem falta a aula da gente para fazer outra. Quanto à avaliação, queria até pedir um pouco da compreensão a vocês, que eu adiantei 2 dias a entrega do questionário. Não sei se vocês já viram, mas se não, o questionário já está disponível no Multiprova para vocês. Claro que tem conteúdos que a gente ainda vai ver, mas está disponível, gente, até o dia 8. Então, já entra, faz uma questão que vai ter lá de análise dimensional e semelhança. A proporção que a gente for fazer nesse conteúdo, já faz a questão do questionário referente a esse conteúdo, que já é uma forma de vocês treinarem também. Ele está disponível de ontem, dia 17, até o dia 8/2. Nossa prova é no dia 10. Eu precisei antecipar um dia, porque eu vou assumir as turmas da professora Camila também. Ela está grávida, vai entrar aí com afastamento. Então, faz isso já vale 10% da nota. Eu preciso antecipar para conseguir corrigir tudo logo depois que terminar a prova, porque dia 15 é a prova de reposição. Então, eu tenho que dar nota de vocês também, dentro aí do prazo para poder aplicar a prova de reposição. A nossa segunda atividade valendo 10%, que é a planilha, eu vou passar na próxima aula, quinta-feira, do dia 19, para vocês, explicar direitinho como é. Inclusive, o monitor se disponibilizou a auxiliar vocês aí nessa atividade prática, no dia 22, que é no sábado. Então, vou passar maiores informações dessa disponibilidade dele, de auxiliar vocês. E vocês vão ter também até o dia 8/2 para concluir essa atividade, que vai ser entregue via SIGA. Vou explicar melhor, ele também vai estar bastante disponível aí. Rafael disse aqui que já vai adiantar, porque perdeu a chance de disputar 2 pontos. Gente, já tem aqui, 2 pontinhos, e eu ainda vou fazer melhor. Essa atividade prática aqui, quem tirar um ponto, quem acertar, fazer aí os 10%, quem fizer bem, também não vou dizer, não, a perfeição. Quem fizer, ela não vai valer só 1 ponto, não, vai valer 1,5 ponto. Certo? Vai ser um extra aí, a prova vai valer 80% e a gente vai fazer no dia 10. Então, é mais para incentivar vocês aí também a fazerem essas outras atividades, não se garantir só na prova. Tudo bem quanto a essa entrega do dia 10 passar para o dia 8, gente? Por mim, tranquilo. Tranquilo. Alguém tem alguma objeção? Yuri também, sim. Só para que eu consiga adiantar essa correção e eu não fique com a prova e com as atividades para corrigir na madrugada aí do dia 10. Então, tranquilo. Vamos seguir. Vou fazer uma revisão, como eu disse, tem alguns conteúdos que a gente vai seguir utilizando aqui na terceira unidade. A gente vai falar de escoamento interno, todo o escoamento que é restrito por paredes, onde essas paredes elas estão em contato com o fluido. A gente não está falando de escoamento aberto, de escoamento em canais, a gente vai tratar aqui apenas do escoamento que a gente fala de forçado, aquele que vai estar totalmente preenchido por fluidos. Então, sempre quando a gente falar escoamento interno, eu não vou ter um escoamento, eu posso até ter um escoamento, um conduto fechado, e ele está parcialmente aqui, preenchido de fluido, que também não é o nosso objetivo. Esse caso aí seria um escoamento não forçado. O que a gente vai estudar aqui, sempre quando eu falar de escoamento interno, é um escoamento forçado, totalmente preenchido de fluido. E para isso, a gente está falando aí com superfícies limitantes, sólidas e impermeáveis. Para isso, a gente vai trazer aqui projetos de dimensionamento de estações elevatórias. Então, a gente vai falar da projeção de bombas, vai dimensionar, vai nos catálogos, vai falar das tubulações, dos dutos, do efeito da rugosidade, de como calcular essa perda de carga para que a bomba vença essa perda e o fluido saia de um ponto e chegue a outro. Então, todos esses pontos estão dentro desse conteúdo de escoamento interno. Quando a gente fala de fluido também, a gente vai estar falando de fluido da água. Já dei esse exemplo de
sistema de abastecimento de água, também, né, para o tratamento de esgoto, as estações elevatórias que transportam a água da nossa residência até uma estação de tratamento de esgoto, né, diferentes fluidos, instalações de petróleo, qualquer fluido onde ele escoe internamente e esse fluido ele seja viscoso, ele apresente uma viscosidade. Não falaremos só de fluido no estado líquido, como também no fluido no estado gasoso, e aí a gente pode citar o condicionamento de ar, casa, né? O condicionamento de ambientes, né? Que vai trazer condutos retangulares. Então, são alguns pontos que a gente vai tratar, né, na nossa disciplina dentro desse eixo, que é o estudo do escoamento interno, esse fluido viscoso. Uma coisa bem importante é que quando a gente fala conduto, né, é bem comum vir logo em nossa mente um conduto circular. Né? Esse conduto circular ele tem um diâmetro, né, já muito bem delimitado e sabido por a gente. Mas aqui a gente pode também tratar de outras geometrias. Né? E toda vez que a gente, por exemplo, for aplicar em Reynolds, Reynolds é velocidade vezes massa específica vezes diâmetro dividido pela viscosidade. Esse diâmetro que a gente vai tratar aqui é o diâmetro hidráulico. Né? E o que é o diâmetro hidráulico? É 4 vezes o raio hidráulico. Esse raio hidráulico, por sua vez, é a área dividido pela superfície molhada, que é a região, o perímetro molhado de contato do fluido com aquela superfície delimitadora do conduto. E por que é importante a gente citar isso? Porque toda geometria, né, independente se ela for circular, um quadrado, um retângulo, um triângulo, a gente não vai tratar de conduto aberto aqui, mas um triângulo, todas elas vão apresentar um diâmetro hidráulico. Então, por exemplo, o quadrado, o diâmetro hidráulico é seu próprio lado. Né? Um retângulo, 2 vezes AB dividido por A mais B. Né? Um triângulo também, A raiz de 3 dividido por 3. Então, toda geometria, ela possui um diâmetro hidráulico. Então, toda vez que eu falar aqui diâmetro, vai ser o diâmetro hidráulico, porque a gente pode tratar de diferentes geometrias, não somente um conduto circular. É claro que os mais comuns, né, vai ser o circular, o quadrado e o retângulo. E a gente vai ter acesso aqui a como calcular esses diâmetros hidráulicos para poder aplicar nas nossas fórmulas. E fórmula, gente, esse conteúdo tem. Já vou avisando para vocês, quem gosta de estudar, já anotando, já vai fazendo a folhinha de fórmula, porque a gente vai ter muita fórmula nesse conteúdo. É diferente, a gente não vai ter tantas integrações, né? Vão ser aplicações diretas. Eu vou tentar facilitar o chegar a essa fórmula. São fórmulas que foram, obviamente, deduzidas, né? Por meio de todo o que a gente já vem falando na nossa disciplina, mas nosso objetivo principal aqui é aplicar corretamente essas fórmulas, né? Tudo isso que a gente vai trazer a partir de agora nesse conteúdo. Vocês vão ver que hoje mesmo já é uma enxurrada de fórmula. E uma outra coisa bem importante também é que a partir de agora, quando a gente estiver analisando esse escoamento, a gente vai precisar, primeiro, classificar o escoamento, se ele vai ser laminar ou turbulento. Porque vocês vão ver que teremos, né, vertentes de cálculo diferentes para o regime laminar e para o regime turbulento. Só reforçando, né, o número de Reynolds. Até 2000 laminar, passou de 2000 a gente tem um transiente e o turbulento. Peraí, gente, que meu despertador tá tocando aqui. Pronto. Passou de 2000 a gente tem um regime transiente e turbulento. Só uma observação, né? A partir de agora, a gente tende a dizer que passou do regime laminar, né? A gente usa uma margem aí de 2.100 a 2.300, esse regime ele já está tendencioso ao turbulento. Então, a gente faz essa divisão a partir de agora. Ou ele é laminar, ou ele já está se movimentando já desordenadamente. E aí, se ele é laminar, né, a gente vai ter aquele escoamento organizado, camadas sobrepostas escoando sobre a outra. A gente, quando tem o escoamento laminar, é possível uma solução analítica direta.
É diferente quando a gente tem um escoamento turbulento. No escoamento turbulento, a gente tem um movimento aleatório, caótico daquelas partículas. Então, fica muito mais difícil, se tornando impossível ter uma solução analítica direta. Então, sem medo de errar, vocês vão ver que quando o regime for turbulento, né, os nossos cálculos vão se tornar também um pouco turbulento, né? A forma de calcular, né, vai requerer mais atenção, né, mais passos para que a gente consiga chegar na resposta, no resultado final esperado. A gente vai seguir também falando da equação geral da energia, né? O nosso objetivo, já que a gente está falando de escoamento interno, a gente vai falar de bombas, então a gente vai seguir falando dessa equação geral da energia, fazer o balanço, que foi aquele nosso último conteúdo da unidade. Foi o último? Não, o último da parte de integral, que foi um dos nossos últimos conteúdos ali, meio para o final, porque depois a gente viu a análise diferencial. Então, a gente traz isso daqui também para essa unidade. Não fica esquecido lá atrás, de forma alguma. A gente vai utilizar isso daqui, continuar falando sobre isso, aplicando para fazer esses cálculos mais complexos, principalmente voltado para a questão do dimensionamento. E vamos começar. A gente vai começar com a parte mais teórica, porque a gente vai fazer primeiro uma análise qualitativa do escoamento. A gente já falou de camada limite, mas por que é importante a gente conhecer a camada limite? Esse desenho aqui já é bem conhecido de vocês. É quando a gente tem uma placa e esse fluido vai escoar sobre essa placa. Lembram do princípio da aderência? O fluido adere à região sólida, à superfície sólida, e devido à viscosidade, ao princípio da aderência, ele vai criando uma resistência daquelas partículas acima dele de escoarem. E o que é a camada limite? A camada limite é justamente essa análise dessa região, onde a gente tem aqui embaixo os efeitos viscosos, ou seja, uma distribuição de velocidade não uniforme, né? Isso vai aumentando ao longo de x, observem, até a gente chegar em um perfil que a gente chama de plenamente desenvolvido, onde a gente vai ter a velocidade máxima, se tratando de um canal na superfície d'água. Tudo que está acima da camada limite, observe que a distribuição de velocidade é uniforme, né? Uniforme como antes dele tocar nessa superfície sólida, o fluido ele é considerado aqui, nessa região amarela, como um fluido não viscoso, né? Onde ele ainda não sofreu esses efeitos, né, da viscosidade, esse efeito devido ao princípio da aderência. E aí se forma essa camada limite, né? Sendo que o que eu estou mostrando aqui é para uma placa, quando o fluido escoa sobre uma superfície. Então, é justamente nessa região aqui, onde a gente tem abaixo da camada limite, que faz se sentir os efeitos difusivos e a dissipação de energia mecânica, né? Onde a gente vai ter tensão ali, camada a camada, viscosidade influenciando, e essa espessura da camada limite vai crescendo ao longo de x, né? Até a gente ter uma camada limite igual à lâmina de fluido, né? A altura da lâmina de fluido em y. Acima dela, a gente tem o que a gente chama de fluido livre, ou fluido se comportando como fluido não viscoso. Tudo bem quanto a esse conceito de camada limite, gente? Sim. Tranquilo? Quanto mais turbulento o regime, mais rápido essa camada limite vai se formar, né? Para o regime laminar, como a gente tem um escoamento ordenado a baixa velocidade, essa camada limite ela vai demorar mais de se formar. Esse é um exemplo para a placa. Se a gente pegar um conduto fechado, um conduto forçado, e fizer um corte nesse conduto,
a gente vai ter aqui, né, uma região inferior, uma região superior, e observe que há a formação de duas camadas limites, né? Aqui nessa região amarela, eu vou ter sofrendo aqui os efeitos da dissipação de energia. Na região central, eu tenho um fluido se comportando como não viscoso, né? Essa camada limite vai aumentando ao longo de X até que elas se encontram nesse ponto, né? E onde está a importância disso? A partir desse ponto aqui, onde as camadas limites se encontram, né, a gente diz que o escoamento ele está plenamente desenvolvido. Significa dizer que a minha distribuição de velocidade ela já é totalmente não uniforme, que a gente atingiu a velocidade máxima no centro da tubulação, e antes disso, até a formação da nossa camada limite, antes disso daqui, a gente tem o que a gente chama de comprimento hidrodinâmico de entrada, né? Onde esses efeitos difusivos ainda estão acontecendo até depois desse ponto a gente ter o escoamento estabelecido, também chamado de escoamento plenamente desenvolvido. E aí é que está o grande X da questão. Tudo que a gente vai falar daqui para frente vai ser nessa região onde o escoamento já está plenamente desenvolvido. É onde a gente já tem as velocidades máximas, médias, bem definidas, onde a pressão não vai variar naquela área ao longo do tempo, ela pode variar de um ponto para o outro, mas não naquele ponto ao longo do tempo. A gente tem uma pressão constante ali naquele ponto. É só para mostrar aí maior, né, esse nosso comprimento hidrodinâmico de entrada. A partir do encontro das camadas limites, a gente tem um perfil de velocidade e um escoamento plenamente desenvolvido. Aqui também uma outra imagem que mostra isso melhor, né? Um fluido que sai de um reservatório e entra no conduto. Mostrando aqui de uma forma também mais ampla, né? Se tratando aqui de um reservatório e uma região de 1 a 6, onde na região 6 aqui a gente tem a descarga, né? Observe que nessa seta vermelha a gente teria logo na entrada do fluido, saindo do reservatório e entrando na tubulação, um perfil de velocidade uniforme. Da região 1 à região 2 é onde a gente vai ter esse comprimento aqui de entrada, onde há a formação da camada limite. Observe que é nessa região onde a gente forma a camada limite, onde ocorre essa aderência do fluido às paredes, né, devido à condição do não escorregamento. E nessa região aqui, de 1 a 2, a nossa velocidade ela vai variar em função do raio, ao longo do raio e ao longo de X. Passou dessa região 2, da região 2 até a região 3, a gente tem um escoamento plenamente desenvolvido, onde a gente pode afirmar fielmente que da região 2 até a região 3, a nossa velocidade ela só vai variar em função do raio, e não mais em função de X. Por quê? Porque o nosso escoamento ele está plenamente desenvolvido. A velocidade máxima vai ter um valor aqui, que vai ser igual aqui, que vai ser igual aqui, 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 né? Ela vai se manter constante ao longo de X e a velocidade vai variar só em função do raio desse conduto. Né? Vai variar aqui, ó, somente em função do raio, exceto quando, por exemplo, a gente tiver curva, né? Quando a gente tem curvas, por exemplo, curvas, junções, redução do diâmetro, aumento do diâmetro, há uma turbulência nessas partículas, né? Onde vai desestabilizar, observem essa distribuição de velocidade aqui, onde vai desestabilizar esse perfil de velocidade, então a gente vai ter novamente um escoamento não desenvolvido, onde ele se estabiliza depois e passa a ser plenamente desenvolvido. É só demonstrando, trazendo alguns exemplos aqui para que vocês entendam melhor essa camada limite, porque tudo que a gente vai falar
a gente vai estudar nessas regiões agora de interesse, onde o escoamento ele está plenamente desenvolvido. E a gente consegue calcular essa distância, né, de entrada até onde a gente encontra essa camada limite, que é o que a gente chama de comprimento de entrada, né? E ele vai depender de Reynolds e vai depender do diâmetro do conduto. Então, se eu disser para vocês, olha, calculem o comprimento hidrodinâmico de entrada, primeira coisa que vocês vão fazer, calcular o número de Reynolds. Calculou o número de Reynolds, conhece o diâmetro, e aí a gente já consegue calcular esse comprimento hidrodinâmico de entrada, né, que é esse comprimento aqui na entrada até a junção da camada limite. Depois disso, olhe, a variação da pressão em X, ela tende a ser constante, né? A pressão nesse ponto não varia ao longo do tempo, ela vai variar de uma seção para outra, né? Mas ela tende a ser constante. O gradiente de pressão tende a ser constante quando a gente trabalha dentro aí do perfil plenamente desenvolvido, daquelas faixas onde o escoamento está plenamente desenvolvido. Como a gente calcula? Então, comprimento equivalente para o regime laminar. Lembrem do que eu falei, tudo agora a gente vai precisar classificar primeiro. É escoamento interno, a primeira coisa que a gente vai fazer é classificar se ele é laminar ou turbulento. Então, a gente vai pegar aqui 0,06 vezes Reynolds vezes o diâmetro. Ah, o regime é turbulento, né? Então, a gente vai fazer 4,4 Reynolds elevado a 1 por 6 vezes o diâmetro. Tranquilo até aí, né? A gente vai fazer exemplos para aplicar e encontrar esse comprimento hidrodinâmico de entrada ainda na aula de hoje. Tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento. Na análise quantitativa, e aí isso vale também para o regime laminar e para o regime turbulento, é quando a gente vai poder quantificar a vazão, a variação de pressão, o perfil de velocidade. Então, o que antes a gente usava, né, algumas equações por meio da análise integral e diferencial, aqui vocês vão ver que a gente já vai fazer de forma mais direta, né, utilizando as nossas equações aí importantes, né, nomeadas, equações de Hagen-Poiseuille, as equações de Darcy, para poder fazer essa quantificação. Então, primeira coisa, só vou trazer ele aqui, gente, eu não vou perder tanto tempo no desenvolvimento da fórmula, mas para que a gente saiba de onde é que a gente partiu. Então, lembram do teorema de transporte de Reynolds, lá da segunda unidade? A gente pôde aplicar para massa, para conservação do momento linear e para energia, né? Então, ele nos dizia que a variação da propriedade ao longo do tempo no sistema era igual aí o acúmulo, né? A variação ao longo do tempo da integral no volume de controle da propriedade, vezes a massa específica no volume infinitesimal, mais os fluxos, né? Fluxo de entrada menos o fluxo de saída. Quando a gente aplica isso, né, para um escoamento plenamente desenvolvido, analisando em função da conservação do momento linear, a gente vai ter a pressão aqui, atuante, né, de um lado aí nesse elemento, né, um positivo e outro negativo, né, pressão mais ΔP, menos ΔP ao longo de X, dx sobre 2, né, ele vai chegar até o centro, πr ao quadrado, que vai ser a área, tanto de um lado, em uma face, né, que é o que a gente chama aí da... Eita, aqui agora... A superfície de controle da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e a tensão gerada durante esse escoamento, que vai ser a tensão 2πr dx. Considerando, e aí a gente vai fazer essas considerações em cima do teorema de transporte de Reynolds para a conservação do momento linear. Considerando que esse escoamento ele está plenamente desenvolvido, eu mostrei lá naquela imagem da tubulação saindo do reservatório,
que nesse escoamento plenamente desenvolvido, a velocidade varia somente em função do raio. Se o regime é permanente, eu não tenho variação ao longo do tempo. Se a gente trabalha com fluido incompressível, a massa específica é uma constante. E se a gente está falando de um escoamento ao longo de X, a gente não vai ter força de campo, a gente só tem força de campo ao longo de Y. Né? Nosso escoamento está ocorrendo ali ao longo de X. Então, observem que na nossa equação da conservação do momento, a gente já vai poder anular vários termos. Esse, porque ele é constante, não tem variação ao longo do tempo. Eu não vou ter força de campo e a minha velocidade, ela vai variar só em função do raio e será constante ao longo de X. Então, a gente vai ter como única força de superfície a nossa tensão. E se a gente somar essas forças de superfície, todas essas três forças de superfície, e igualar a zero, pois a gente não vai ter essa variação da pressão ao longo do sistema, porque no escoamento plenamente desenvolvido ele é constante, eu não tenho essa variação, a gente pode facilmente aqui afirmar, ó, eu não vou ter variação dessa pressão ao longo de X, então essas forças, ao somatório dessas forças de superfície tem que dar igual a zero. Pressão corta com pressão. PR corta com PR. Ah, era para cortar só. Deixa eu tentar cortar com o vermelhinho aqui. Pressão corta com pressão. PR corta com PR. A gente vai ter menos dx sobre 2, menos dx sobre 2 vai dar o próprio dx, né? Então, observe que aqui também a gente tem dx, sobra apenas que a variação de pressão ao longo de x vezes R é igual a tensão vezes 2. Né? Aqui vai cortar com esse dx que está positivo. Esse dx, ó, sobre 2, menos dx sobre 2 vai dar menos dx, que corta com esse mais dx. Então, a gente tem que a variação da pressão ao longo de x vezes o raio é igual a 2 vezes a tensão. Ou seja, a gente consegue calcular essa tensão, né, se eu passar o 2 para cá, vai ficar com R sobre 2, conhecendo essa variação de pressão de uma seção para outra. Vai ficar assim, mais bonitinho, mais arrumadinho, a gente vai ficar com isso daqui assim. Ela é constante, né? A gente pode afirmar que ela é constante no escoamento plenamente desenvolvido. Então, tem como a gente encontrar essa tensão aqui em X, e como é que essa tensão vai variar? Né? Observe que a minha tensão é a máxima na parede, e ela, devido ao princípio da aderência, e ela vai reduzindo quanto mais próximo eu fico do centro. Por isso que a gente vai ter a velocidade máxima aqui no centro, porque a tensão é a tensão mínima no centro da tubulação e máxima nas paredes. E assim a gente consegue calcular essa tensão máxima. Essa tensão máxima aqui, né? Observem também outra coisa bem importante, né? O eixo aqui, ele sai do centro, a gente já fala disso há muito tempo, do centro é 0, saindo do centro é 0 até a parede, quando a gente tem igual ao raio, é Rzão. Sai do centro para baixo até a parede. Então, a gente vai ter essa distribuição de velocidade aqui, ou distribuição de tensão, perdão, essa distribuição de tensão uniforme do centro até a parede. No centro, a tensão é mínima, na parede, a tensão é máxima.
E a gente consegue quantificar essa tensão ao longo do escoamento, conhecendo essa variação de pressão. Eu posso trazer aqui ou em função do raio ou em função do diâmetro. Então, essa é a nossa segunda fórmula de hoje. A gente já falou da equação da fórmula para o comprimento equivalente, encontrar o nosso comprimento hidrodinâmico de entrada, né? E agora, para a gente calcular a nossa tensão. A tensão máxima, eu posso deixar tanto em função do raio, como no slide anterior, ou em função do diâmetro, tá, gente? Tanto faz. A tensão máxima na parede, basta a gente conhecer essa variação de pressão de um ponto para o outro, né, a uma determinada distância, e o diâmetro. Como também a gente pode calcular uma tensão, ó, aqui a gente vai estar achando essa tensão máxima, essa tensão aqui na parede. E a gente pode calcular essa tensão em qualquer ponto ao longo de Rzinho. Ao longo de Rzinho vai ser a minha tensão máxima, vezes Rzinho, que é essa posição qualquer do centro até a parede, dividido pelo raio, que é a metade do diâmetro. Então, é a possibilidade da gente encontrar essa tensão. Isto serve, é válido para o regime laminar, como para o regime turbulento. Então, é bem importante que vocês vão criando essa diferenciação mesmo, porque vai ter algumas coisas que a gente vai realmente dividir. Isso é só para o regime laminar, porque a gente pode buscar uma solução analítica. Isso é para o regime turbulento, porque eu não tenho uma solução analítica para ela, então a gente só pode calcular dessa forma. Mas para calcular a tensão, tanto a máxima como em qualquer ponto, isso serve para o regime laminar ou para o regime turbulento. Perguntas, dúvidas? No caso, só da tensão, né? Para encontrar a velocidade seria de outro modo. Para Né? calcular a tensão. Isso, aí a gente vai falar agora da velocidade. Tranquilo, não, até agora também razoável. Tranquilo, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Prometo, vocês vão ver também quando a gente for fazendo o exercício. Depois se simplificou, melhorou muito. Depois simplificou, melhorou bastante, né? Um escoamento mais limitado, né? Você limita todas as variáveis possíveis e fica um negócio bem mais... Porque a gente tem que trazer para as considerações mais palpáveis do que a gente está trabalhando, né? Isso. Eu não vou ter variação ao longo do tempo. Eu estou trabalhando, o nosso assunto ele é de fluido incompressível, né? Então, a gente vai considerar a massa específica constante. Então, acho que como tudo que a gente faz, a gente tem sempre uma equação mais complexa, né? E a gente analisa para o nosso caso de estudo. Claro que para uma outra situação a gente não vai poder desprezar certas variáveis, né? Então, sempre se adequando ao que a gente está estudando no momento. Sim, muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, Natanael. E aí, falando do perfil de velocidade, que foi o que o Natanael até comentou, professor, esse serve para tensão, né? Não para o perfil de velocidade. Então, agora a gente vai começar a dividir aqui, né, as laranjas. Então, para o escoamento laminar, isso que eu vou falar agora só vale para o escoamento laminar, a gente vai ter um perfil de velocidade, né, eu sempre me embolo na hora de falar isso, um paraboloide de revolução. Eu sempre me embolo, gente, eu sempre me perco aí. Então, observe que a gente tem aqui um formato, né, de uma parábola, onde, para o perfil laminar, olha que eu estou frisando bem, a gente pode afirmar que a velocidade média é a metade da velocidade máxima. Eu só posso afirmar isso para o regime laminar. Né? E aí, assim como no regime laminar turbulento, a máxima é atingida no centro, né? Porque a tensão ela vai ser a mínima. Então, isso só vale para o regime laminar. A máxima vai ser o dobro da velocidade média. E voltando, né, para que a gente encontre essa velocidade aqui em cada posição, como a gente falou da possibilidade de encontrar a tensão,
A gente vai precisar fazer algumas considerações. Olha, tensão, de acordo com a lei de Newton, é igual a viscosidade dV/dr. A velocidade varia em função do raio. Então, se eu trazer lá para aquela fórmula de variação de pressão, né, que ela é uma constante, trago a tensão para cá, observem. Eu vou trabalhar aqui, eu vou isolar esse dV, du, no caso, a variação da velocidade. Ó, isolo a variação da velocidade. Então, eu vou precisar aqui fazer uma integral, né, disso daqui. A minha velocidade, ela varia aí com o raio. E quando a gente integra de zero, que é no centro, até Rzão, ó, de Rzão a Rzinho, no caso, de zero até a parede, a gente tem que a velocidade varia em função do raio, e em função dessa variação de pressão dividido por 4μl, Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado menos Rzinho. Então, nosso perfil de velocidade vai se dar por esta função. E isso apenas para o escoamento laminar. Dá para rearranjar isso daqui, né, e ficar aqui também mais bonitinho. A gente pode, isso aqui é a velocidade máxima, que a gente pode encontrar por meio da variação de pressão para o escoamento laminar, e assim encontrar esse perfil de velocidade, que é a velocidade em qualquer ponto. Mas isso, gente, mais uma vez, só serve para o regime laminar. Da mesma forma que a velocidade média só é a metade da máxima para o regime laminar. Vocês vão ver que isso muda de figura quando a gente for falar do regime turbulento. Vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício que começa a ficar mais palpável. Deixa eu só arrumar aqui que eu tinha colocado aqui os valores já. Eu estava fazendo no slide com a turma anterior. E aí, deixa eu tirar aqui. Não, eu vou dar a resposta aí não pode, né? Só apagar aqui. Pronto. Apagado. Espera aí que eu já volto a transmitir, viu? Eu estava ali tirando as respostas, porque eu preciso que vocês façam, participem, lápis, papel, calculador em mãos. E faltou eu falar da vazão também, né? Então, a vazão, ela pode também ser encontrada por meio da variação de pressão, né? Mas uma ressalva, isso serve para o regime laminar ou turbulento. Quando a gente calculava vazão anteriormente, né, a gente podia fazer vazão a integral de UdA, né, ou a gente fazia vazão vezes a velocidade média, né, igual a velocidade média vezes a área. Só tem que em alguns casos, principalmente na indústria, em sistemas de transporte de fluido, é muito mais fácil a gente computar essa pressão por meio de manômetros, né, de medidores de pressão de um ponto para o outro e calcular a vazão, né, do que a gente calcular a velocidade média. Então, a gente faz a vazão é igual a integral de UdA. Né? A gente já sabe, ó, a área de um cilindro, 2πr, e quando a gente aplica aqui essa equação que vai descrever a velocidade, a gente chega numa equação conhecida como a equação de Hagen-Poiseuille, né, onde a gente faz a integral aqui de 0 a Rzão, que é do centro sempre até a parede, quando a gente tem o valor do raio. Então, fazendo essa integral, tirando, óbvio, o que é constante, vai sobrar aqui só Rzão ao quadrado e Rzinho.
a gente chega a uma equação bem famosa, que é a equação de Hagen-Poiseuille. Eu não vou perder tempo aqui destrinchando a integral, uma integral simples, né? Mas a gente chega na nossa equação, uma equação bem famosa, para que a gente calcule essa vazão por meio da variação de pressão e não por meio da velocidade média, né? A gente pode usar o raio ou o diâmetro, isso fica a critério de vocês, mas é uma equação também bem conhecida. Aí sim, se a gente calcula a vazão por meio da variação de pressão, se eu divido a vazão pela área, a gente vai ter a velocidade, né? Então, também a gente pode, por meio da equação de Hagen-Poiseuille, encontrar a velocidade média ou a vazão, conhecendo essa variação de pressão. Tá? Então, só para... Era um pontinho aí para se falar antes da gente fazer nosso exercício. Lápis, caneta, lápis, papel, calculador em mãos, que a gente vai fazer esse exercício. Vamos lá, vamos participar, gente. Quero... Itamar não está aí não hoje, Itamar sempre participa também muito. Deixa eu ver quem está aqui. Estou sim. Ah, Itamar está aí, chegou. Arthur, Itamar, José Silva, Júlia, Natanael, Pedro, Rafael, Thales, Tiana e Pedrosa. Quero todo mundo participando. Lápis, caneta, calculadora, papel, borracha, o que tiverem em mãos aí, vamos utilizar. Espero que não precise de borracha. Sabendo que o fluido escoa em regime laminar, ó, ele já está nos dando a informação, como a gente só viu laminar, né? Vamos começar com o exemplo laminar, onde é dada a função aqui de que a velocidade varia em função do raio, 6 vezes 1 menos Rzinho, Rzão ao quadrado. Sendo a massa específica do fluido de 1.500 kg por metro cúbico, a viscosidade, a massa específica, a viscosidade de 0,3 kg por metro segundo, calcule o número de Reynolds, a vazão volumétrica em metros cúbicos por hora, ao longo de 5 metros da tubulação, com diâmetro de 2 centímetros. Aí ele pede também qual a variação de pressão ao longo de 5 metros de tubulação e 2 centímetros de diâmetro. Qual a tensão máxima e também determine o comprimento hidrodinâmico de entrada. Gente, se ele diz que o regime é laminar, a gente tem todas essas informações aqui para trabalhar, né? Além da equação de Hagen-Poiseuille também, que serve para laminar e turbulento, além da equação de tensão também, que serve para laminar e turbulento. Isso já foi uma questão de prova, de muitos anos atrás. E aí eu me lembro que os alunos não conseguiram nem calcular o número de Reynolds. Porque Reynolds vai ser velocidade vezes diâmetro vezes massa específica dividido pela viscosidade. A massa específica ele dá, a viscosidade ele dá, o diâmetro ele dá, a velocidade média também, mas ninguém conseguia enxergar a velocidade média que está aí na questão. Está onde a velocidade média? Tá lá em cima. A primeira coisa que eu estava circulando foi o VDR. Aqui é a velocidade específica, aqui é a função para que a gente encontre a velocidade em uma posição específica, ou para que a gente encontre qualquer uma dessas velocidades. Tá quase. Ah, e no caso, a senhora Vai pegaria... ser zero ali, não, no X? Não, acho que seria o raio em que ela seria média, não? Tipo, será É a média. É a raio em que ela é velocidade média. né? Tá, peraí, A gente quer a velocidade média. Metade da máxima. Perfeito, Natanael. Observe que o que a gente tem aqui de 6 é a velocidade máxima.
No regime laminar, a média é a metade da máxima. Então, nossa velocidade média vai ser de 3 metros por segundo. A metade da máxima, que é de 6 metros por segundo. Conseguindo enxergar isso? Se aqui é 6, é a máxima, a minha metade vai ser a média. Isso só é válido porque o regime é laminar. E aí ninguém conseguia sair do início da questão, desespero, eu fiz, gente, mas está aí a informação. A informação está aí, tenham calma que está aí. Tudo certo, Natanael? Mas obrigada aí pela contribuição. E eu falava, tá aí, tenham calma que tá aí. E ninguém saía. E aí ficou todo mundo dando loop para encontrar a primeira coisa que pedia já, que era o número de Reynolds. Velocidade média vezes o diâmetro, que foi dado na questão. A massa específica, que também foi dada na questão, dividido pela viscosidade dinâmica. Vamos lá, número de Reynolds. Se é o regime laminar, né, vai dar abaixo de 2.000, mas me digam aí o número de Reynolds. Eu vou deixar assim para ir. 300, é José Silva Ligeiro. O meu também deu 300. Obrigada. Depois ele pede a vazão volumétrica. Vamos lá calcular a vazão volumétrica. Como a gente já tem a velocidade média, ó, que a gente já sabe que é de 3 metros por segundo. Ah, professora, eu poderia usar a equação de Hagen-Poiseuille? Poderia, mas aí você precisaria calcular a variação de pressão primeiro. Então, vamos usar velocidade vezes área para encontrar essa vazão. Eu já trouxe aqui as fórmulas para facilitar. Quero a vazão. Ele pede metros cúbicos por hora, mas vamos achar primeiro em metro cúbico por segundo. Depois a gente faz a transformação de para hora. Faltou aí algumas casas decimais, José. Não é vezes 10 alguma coisa, não? Isso, professor. É vezes 10 ou menos 4. O meu deu vezes 10 é menos 4 também. É isso mesmo. 9,4248 vezes 10 a menos 4. Só tem que aqui estar em metros cúbicos por segundo, né? Vamos ter que Isso. colocar isso aqui, multiplica por 3.600 para transformar em metros cúbicos por hora. Que virar 3,4, 3,3929. 3,3929 metros cúbicos por hora. Show. Ele pede depois a variação de pressão, né? Observem que a variação de pressão, a gente pode encontrar essa variação de pressão se a gente já tem a velocidade e a vazão por uma dessas duas formas. Ó. A gente já tem a vazão e tem a velocidade média. Então, a gente vai conseguir calcular essa variação de pressão. Vai dar a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa. A vazão em metros cúbicos por segundo, para a gente ter as unidades aí homogêneas. A gente trabalhar aí com a mesma unidade. Só organizar isso aqui. O diâmetro aqui
de 0,02 metros, a viscosidade de 0,3 quilograma por metro segundo e o comprimento de 5 metros. Então, vamos fazer pelas duas formas que vocês vão ver que tem que dar a mesma coisa. Tanto pela vazão, quanto pela velocidade média. A velocidade média a gente tem de 3 metros por segundo. Cada um faz de uma forma aí para a gente encontrar esse valor. 3 metros por segundo. O meu deu 360.000,8418. Você fez pela de vazão ou pela de velocidade? Fiz pela de vazão. Mas eu vou anotar e fazer pela outra. Eu fiz pela de velocidade, deu 360 mil. 360 mil, deu igual também. 360 mil. E a unidade? Pascal, né? Pascal. Pascal. Ou 360 quilopascal, né? Sim, o 360 quilopascal. Porque na prática a gente nem usa Pascal, né? Porque é uma unidade tão pequenininha, né? Na prática é mais quilopascal. Então, pelos dois aqui, a gente já constatou que dá 360 quilopascal. Vamos calcular agora a tensão máxima, que é o que ele pede aqui. Então, a tensão máxima, ela depende dessa variação de pressão, do comprimento e do diâmetro. Então, a gente já sabe que a variação de pressão é 370 pascal, o comprimento é de 5 metros e o diâmetro é de 0,02 metros. Vamos achar, então, Meu deu 360. 360. Isso mesmo. No caso, a tensão vai ser em Newton mesmo? Pascal também. Pascal também? Também. Unidade de tensão, Pascal. É força, só tem que ter uma força Cisalhante? tangencial ao escoamento. Né? A gente fala de força de pressão normal, Pascal, a gente está falando de força sobre área. A gente tem também aqui uma tensão, uma força aplicada em uma determinada área, só tem que o sentido é diferente. Sim, sim. Bacana. Então, a gente tem aí que a tensão máxima deu quanto mesmo? 360? Isso. 360 pascal. Acabamos ainda não, né? Ele pede também um comprimento hidrodinâmico de entrada. Então, vamos lá. Comprimento hidrodinâmico de entrada para um regime laminar, calculamos dessa forma, vai depender do número de Reynolds que deu 300 e do diâmetro que é 0,02 metros. Tá 0,36. 0,36 metros. Show. Não esqueçam da unidade, gente. Por favor. É, o meu desse aí também. Para laminar é tudo mais tranquilo, né? Sim, Pode ser vocês vão tudo ver. Vocês vão ver. Vamos falar do turbulento já já. A senhora pode voltar um pouquinho ali no slide anterior? Só para eu... Posso, sim. Aqui ficou meio...
Dá para ver o slide todo? Dá. Eu tava querendo ver se era qual a velocidade que a senhora estava usando, mas é a média. A mesmo. média. Se foi aqui, a média, a velocidade média. Tranquilo, professor. Pode continuar. Tranquilo? Então, só recapitulando, né, nessa questão, a gente primeiro calculou o número de Reynolds, a gente já tinha aqui essa velocidade média, pois tínhamos a máxima. Para o laminar, a média é a metade da máxima. Calculamos a vazão com a velocidade média. Depois, por meio ou da velocidade média, mas fizemos pela vazão também, vimos que a variação de pressão dava 360 kPa. Calculamos a tensão de posse desse valor da variação da pressão, a tensão máxima. A gente poderia também encontrar com a tensão máxima a tensão em qualquer posição, né? E, por fim, calculamos o comprimento hidrodinâmico de entrada. Um resumão aí de tudo que a gente fez para o escoamento laminar, a gente encontrou basicamente todas as informações que a gente tinha, né, usando as nossas fórmulas possíveis aí. Observe que uma vai levando a outra, então é bem importante que esses cálculos estejam no decorrer do desenvolvimento correto, gente. E se o escoamento é turbulento? Se o escoamento é turbulento, como eu já avisei, a gente vai ter aqui uns cálculos mais turbulentos, digamos assim. Por quê, gente? Porque a gente vai ter flutuações dessa velocidade, movimento aleatório. A gente vai ter o que a gente chama de transferência de momento durante aquela mistura do fluido. Então, essa distribuição de tensão, né, que ocorre para o laminar aqui de forma, também como a distribuição de velocidade de forma ordenada, né, já para o escoamento turbulento, a gente vai ter esses movimentos aqui aleatórios. Então, ela não vai se dar da mesma forma, a gente vai ter que fazer, não existe uma relação direta, né, na distribuição de tensão. Tem como a gente encontrar, como eu disse, a tensão máxima em qualquer ponto, ela é encontrada da mesma forma, mas vocês vão ver que ela não vai ser linear, né, tão linear quanto era para o regime laminar. Por quê? Porque a gente vai considerar a tensão laminar, que é a tensão que ocorre quando o fluido, mesmo de forma turbulenta, ele escoa próxima à parede, ele vai ter um comportamento laminar, até o seu movimento longe da parede, mais próximo do centro, onde ele tem um comportamento turbulento. Então, se a gente pudesse, né, graficar isso, a gente diria que na parede a gente tem um comportamento de tensão laminar, né, mais próximo da parede, né, onde a gente está mais perto de Rzão, que é da parede, saindo do centro. Aqui é 0 do centro até a parede, 0 do centro até a parede. E com mais longe eu estou da parede, essa tensão tende a ser turbulenta. Só tem que aqui essa velocidade média ela vai tender a 0, né, próximo à parede. Por isso que a gente diz que a gente pode calcular da mesma forma que a gente calculava para o laminar, essa tensão máxima e essa tensão em qualquer ponto. Isso quando a gente trata de distribuição de tensão. Mas, quando a gente vai falar de velocidade do escoamento, que a gente vai analisar essas componentes, se o fluido ele escoa de forma aleatória, então a gente, diferente do escoamento laminar, que a velocidade variava uniformemente, né, e unidimensionalmente, aqui a gente vai ter fluido rotacionando, né, e a gente precisa considerar a velocidade média mais uma componente aleatória de flutuação, né? Para cada eixo, para cada direção, x, a componente u, o y, a componente v, onde a gente vai ter a velocidade média em y, mais a componente aleatória de flutuação. Em z, a componente w, da velocidade média, mais a componente aleatória de flutuação. E aí já dá para ver que a gente não vai ter uma
solução analítica direta, como no escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, a gente jamais vai poder dizer que a velocidade média é a metade da máxima. Observem que ele não tem mais um perfil parabólico, né? Ele é muito mais achatado, e a minha velocidade média vai ser próxima da velocidade máxima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora quando a gente falar de perfil de velocidade, que vai ser bem diferente o laminar para o turbulento. Ele é bem mais achatado. E a forma de obter essa distribuição de velocidade aqui ao longo do raio, ela também é diferente. Né? A velocidade específica, ou seja, a velocidade vai variar em função do raio, V máximo, 1 menos Rzinho por Rzão, tudo isso aqui é elevado a 1 por N. E quem é este bendito N, professora? Esse N, né, ele vai ser um expoente aqui, né? Ele vai ser exponencial, um exponencial da velocidade em função do número de Reynolds. Primeiro, a gente vai achar quem é N, né? E aí ele depende de Reynolds, 1,85 log de Reynolds menos 1,96. E aí sim a gente vai conseguir calcular nossa velocidade específica. E também, por meio de N, a gente pode calcular nossa velocidade máxima, que já não é mais o dobro da média. A gente vai precisar de N para calcular a nossa velocidade máxima. Peraí, viu? Que eu tenho que ver agora aqui esse lado. A gente vai precisar de N também para calcular a nossa velocidade máxima, se a gente tiver a média, ou a média para calcular a máxima. Ou a máxima para calcular a média. Tanto faz a ordem aí da informação que a gente tenha. Mas ela jamais vai ser o dobro, a máxima jamais vai ser o dobro da média, para o regime turbulento. Justamente por causa desse achatamento, ó. O perfil laminar, tem um formato aí de parábola, e o perfil turbulento, ele é bem mais achatado do que para o regime laminar. Viram que muda de figura, né? Quando a gente está falando do regime turbulento, a gente vai precisar encontrar esse exponencial, que depende de Reynolds, a média não é mais a metade da máxima, e tudo isso vai mudar de configuração. Perguntas? Vamos fazer exercício? Dá tempo da gente fazer um exercíciozinho aqui antes de terminar? Para o regime turbulento? Acho que dá. Vamos lá. Deixa eu só tirar os resultados aqui, porque na aula de tarde também eu fiz direto aqui no slide e ficou todo mundo junto. Só um minutinho, gente. Deixa eu ir apagando aqui. Apagando e pegar a resposta da letra A aqui, que está no slide lá na frente. É uma imagem. Vou apagar aqui. Pronto, vamos lá. Já voltou a transmitir para vocês? Não, Não. tá chegando aí de avião. Foi? Sim. Ah, vamos lá.
De avião é ótimo. A camada limite é a camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, fazendo-se sentir os efeitos difusivos e a dissipação de energia mecânica. Esquematize a camada limite, o comprimento hidrodinâmico de entrada, né, e o regime plenamente em desenvolvimento em um tubo e sua relação com pressão. Olha lá, nessa questão, basicamente, nessa parte da questão, basicamente, que eu queria que vocês mostrassem, era isso. Né? Era o encontro, né? Não precisava trazer valores, era só essa região onde ocorria o encontro das camadas limites, explicando que a partir desse ponto o escoamento estava plenamente desenvolvido e que essa variação de pressão aqui ao longo de X tendia a ser constante. Era basicamente isso que a gente falou lá no início da aula de hoje. Depois ele fala, um óleo viscoso com densidade de 0,75, densidade absoluta, viscosidade dinâmica de 3 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo, escoa numa tubulação de 200 milímetros de diâmetro, com variação de pressão de 87 kPa. Determine a tensão de cisalhamento na parede da tubulação de 50 metros de comprimento, onde o fluido escoa a uma velocidade média de 4 metros por segundo. Determine a velocidade para R igual a 1/4 do raio e encontre o comprimento hidrodinâmico de entrada. Temos todas essas informações para encontrar o que ele pediu, mas vamos por parte. Primeira coisa, o que é que ele quer? Primeiro, a tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento vai depender, né, do número de Reynolds. A gente vai encontrar fazendo variação de pressão, que ele já deu de 87 kPa. O comprimento, ele já deu de 50 metros. E o diâmetro, que ele já deu de 200 milímetros. O que a gente precisa é deixar essas unidades homogêneas. Me digam aí quanto é que dá essa tensão máxima. Essa é a tensão máxima, tá? Que é aquela que ocorre na parede da tubulação. O meu deu 1.392, se eu tiver certo. É. Volte 2 casas. Vamos lá. Deixa as unidades homogêneas. Tudo em metro. Ali, né? É tudo em metro. É. 0,2 metros. 87 mil pascal. Acho que não dá isso não, se minha memória ainda tá boa, Natanael. Dá 870 pascal. Ave Maria. O meu deu Peraí. 87 pascal. Eu dou 87 também. É, 87 pascal. Eu errei na calculadora. Eu não botei a operação entre parênteses. Sim. Olha essas calculadoras. Vezes o diâmetro. E aí isso vai dar 87 pascal. Ele não pede na questão, mas vamos fazer um adendo aqui. Se a gente quisesse encontrar essa tensão nessa mesma posição aqui que ele pede a velocidade, bastava a gente fazer a tensão máxima de 87 pascal vezes Rzinho. Rzinho ele diz que é 1/4 do raio, então vai ser 0,2 dividido por 4, dividido por R, que é 0,2. 0,2? É o raio. Ou o diâmetro, 0,1. Obrigada. E aqui também é 0,1. Professor, esse aí é diâmetro os dois, né? Tanto para o laminar quanto para o turbulento, né? Foi tanto para o laminar quanto para o turbulento, Natanael. Sim, sim. E deu 21,75. Isso mesmo, 21,75 pascal. Observe que aqui é a máxima, a próxima à parede, né? Quando eu me aproximo e estou aí em 1/4 do raio,
né, um quarto aí longe do centro para a parede, a minha tensão diminui. Quanto mais próximo do centro eu estou, menor vai ser a nossa tensão. Professora, a senhora pode explicar só esse um quarto ali que eu não. Esse dividido por Um quatro. quarto é que ele deu essa posição aqui, ó. Aí eu aproveitei a posição em que ele pede a velocidade. Ele pede a velocidade na posição de Rzinho igual a um quarto do raio. Né? Eu peguei o raio, o diâmetro é 0,2, o raio vai ser 0,1 e dividi por 4. Que é o Rzinho. Raio é da fórmula, né? Entendi agora. O Rzinho é qualquer posição. Então, ele deu Entendi. aqui na questão que era a posição de Rzinho, um quarto do raio. Aí, dividido por Rzão, que é o próprio raio, 0,1. Tranquilo, José? Deu para entender? Deu sim, professora. Obrigado. Show, de nada. Vamos continuar, que ele ainda pede mais coisa. Ele diz que a velocidade média é de 4 metros por segundo e ele quer a velocidade específica nessa posição. Mas para isso, gente, a gente tem a velocidade específica para o regime laminar, né? E tem como calcular essa velocidade específica para o regime turbulento. Então, a gente precisa primeiro saber se o regime é laminar ou turbulento. Vamos calcular o número de Reynolds aí, olha. Ele deu a velocidade média de 4 metros por segundo, deu o diâmetro, deu a viscosidade, ou a densidade relativa, então a gente multiplica por 1000 para calcular essa massa específica, e deu a viscosidade dinâmica, 3 vezes 10 a menos 3. Para a gente ver se esse regime é laminar ou turbulento, que vai direcionar aqui para a gente encontrar a nossa velocidade específica. O meu deu 200 mil. Gente, a gente vai trabalhar com números de Reynolds bem grandes, tá? Não se assustem, não. Meu Deus. Caramba. Se o regime deu turbulento, então a gente ainda precisa encontrar quem é N, para encontrar a velocidade máxima, para calcular a velocidade específica. É bem comum, gente, números de Reynolds aí de 50 mil para cima. É regime turbulento, ó, 4 metros por segundo no diâmetro de 2 centímetros, de 20 centímetros, é muito essa velocidade. O regime é super turbulento. De 0,2 metros aí de diâmetro. Geralmente, né, adota-se aí para... É muito. Tipo, o máximo... A NBR diz que o máximo, o ideal para um escoamento é de 2 metros por segundo. E ainda assim o regime é turbulento. Né? Quanto menos turbulento o regime, menor a perda. A gente vai falar disso na próxima aula. Mas é um escoamento realmente muito turbulento. Vamos lá. Para aplicar aqui na nossa equação de velocidade específica, né, a gente vai precisar encontrar N. Ó, N vai ser 1,85 log de Reynolds. Reynolds deu 200 mil. Vamos achar o valor de N. Eu não sei se isso aí está certo, não. Então, não pesquem, não.
Meu N deu 7,84. Ó, isso eu quero mais casas decimais. 65. 5 casas. 7,846905. Exatamente. Fechar E assim. essa arruma de casa, professor? Em casas decimais depois da vírgula. Fica só assim. Na prova a gente vai usar 5 para tudo? Por favor, de preferência. Maria. Vamos achar agora V máximo, né? A gente tem V médio. Vamos achar V máximo, porque a gente precisa para calcular aqui a velocidade específica. Preferência, Nathanael, para que a gente consiga todos encontrar o valor mais próximo aí, mais comum, né? Não saiam, a gente já está terminando, gente. Vou passar o valendo, não saiam. Não me abandonem aqui, vamos ficar todos juntos até o final. Calculem com calma o V máximo. Deu 4,79731. 4,7973. 4,791 metros por segundo. Observe, é 4. Observe que tem total Ficou bem coerência, próximo, né? O valor é próximo da velocidade média, então significa que isso está bem achatado. Como o regime é bem turbulento e alto número de Reynolds, eles vão dar realmente bem próximo. Entendi. De posse, então, agora da velocidade máxima, a gente vai encontrar essa velocidade nessa região específica, que foi aquele 1/4 do raio, como o José tinha perguntado lá, 1/4 do raio. Então, a gente vai encontrar essa velocidade aí, que a gente chama de velocidade em uma posição específica, gente. Ó, então, aqui vai ser 0,1 dividido por 4, dividido por 0,1, e o N é 7,84691. Observe que fazendo isso, se a gente for encontrar em cada posição de Rzinho 0 até a parede, a gente consegue traçar perfeitamente aquele perfil de distribuição de velocidade. Quatro vírgula 6246. 62462. 4,62462 metros por segundo. Metros por segundo. Certinho, Aí, então, realmente, Dá observe pra que tudo, como né? 1/4 do raio ele está mais próximo do centro, deu bem próximo da velocidade máxima. Mas alguém achou esse valor? Um valor próximo.
Aqui é metro também, o restante é adimensional. Tranquilo, gente. Era isso, esse é o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Na aula da semana que vem, o quê? Quinta-feira tem aula, viu? Por favor. Na aula de quinta-feira, a gente segue nesse conteúdo. Não esqueçam, deixa eu botar a lista de presença aqui. Não esqueçam que o questionário já está lá no Multiprova, já comecem a fazer. Lista de presença, o link. Esse nosso valendo que eu vou passar agora só vai valer até quinta-feira, então vocês vão ver que ele está bem tranquilinho, só questão de responder mais subjetiva. Tem umas questões também de marcar, mas todas teóricas. Façam, esse já é o nosso segundo valendo aí da unidade. Estamos na reta final, vamos aproveitar cada décimo. Vou interromper aqui a gravação de hoje.